Um simples canto no alto da serra pode esconder um poder imenso, transformar a economia e as relações socioambientais de uma cidade inteira. O birdwatching, que nasceu como passatempo da elite europeia, hoje é um fenômeno global que movimenta bilhões e conecta pessoas à natureza. Mas qual será o papel do Brasil nessa história? E o que Gonçalves, uma pequena cidade do sul de Minas, tem a ver com tudo isso? Para chegar nas respostas é preciso revisitar o caminho que nos trouxe até aqui. A prática da observação de aves surgiu no século XIX, em países como Inglaterra e Estados Unidos, impulsionado por sociedades científicas e clubes de observadores de aves. De lá para cá, a atividade deixou de ser restrita à elite e se consolidou como um fenômeno global. Só nos Estados Unidos, mais de 69 milhões de praticantes movimentam uma cadeia econômica que inclui viagens, equipamentos e serviços turísticos. No Reino Unido, a Royal Society for the Protection of Birds reúne mais de 1 milhão de associados, mostrando que observar aves vai muito além de lazer. É também cultura, economia e conservação. Exemplos regionais reforçam o potencial dessa prática. No Refúgio de Vida Silvestre, Laguna Tacosa, no Texas, os observadores de aves geram 5,6 milhões de dólares por ano para a economia local. Ou seja, quando bem estruturado, o birdwatching deixa de ser hobby e se torna motor de desenvolvimento a partir da conservação da natureza. Aqui, na América do Sul, os exemplos são evidentes e provam o quanto que este continente deve manter a liderança no setor. A Colômbia, por exemplo, registrou um efeito inigualável no turismo por causa da observação de aves. O país teve 40 vezes mais dias de observação de aves registrados em 2022 do que em 2010, isso de acordo com os dados do eBird. A National Audubon Society estima que 150 mil observadores de aves dos Estados Unidos devem visitar a Colômbia nos próximos 10 anos, o que criaria 7.500 empregos e 47 milhões de dólares em renda. Inclusive, outro país de destaque mundial no setor é o Peru, que foi reconhecido em 2018 como o melhor destino do mundo para a observação de aves. Segundo a PROMPeru, o aviturista que visita o território nacional gasta em média 2.958 dólares e permanece em média 17 noites no país. Segundo o perfil do observador de aves elaborado por especialistas da PROMPeru, o mercado objetivo abrange mais de 6 milhões de pessoas que viajam ao exterior para realizar esta atividade. Calcula-se que 2,4 milhões de pessoas estejam interessadas em viajar ao Peru, o que deixaria lucros de 7 bilhões de dólares. A atividade revela uma dimensão muito importante à economia de um país, já que os dados se referem ao turismo internacional. Além disso, há também o turismo interno, que ocorre em âmbito nacional. O público do aviturismo é diversificado. Para começar, há o já conhecido ecoturista. Este é um perfil de pessoas casuais, um público que simplesmente tem interesse e curiosidade por experimentar este tipo de atividade. São pessoas que já têm o hábito de viajar, buscam por atividades ao ar livre e conexão com a natureza. Querem agregar experiências em suas viagens. É um público que não escolhe os destinos com a intenção de observar aves, mas abraçam a oportunidade, isso se essa surgir para onde forem. Geralmente não possuem equipamentos próprios como binóculos e precisam de um suporte maior para realizar a atividade. Há também os entusiastas, que já viajam com este intuito ou consideram essa atividade na hora de planejar suas férias. Os entusiastas já possuem o próprio equipamento e têm como critério pousadas com um serviço que atendam suas necessidades e procuram por condutores ou agências que ofereçam um serviço personalizado. Ao público internacional, composto por pessoas que tendem a ficar semanas viajando pelo país ou por um bioma. E por fim, há o público já experiente. Este tende a ser o mais exigente. É um público com renda mais alta, forte afinidade com valores socioambientais e disposição para viajar grandes distâncias em busca de biodiversidade. Preferem permanecer dias na região para fotografar, gravar ou observar o maior número de espécies possíveis, e já vem com objetivos bem definidos.
Outro detalhe importante para o setor é a época em que essas pessoas viajam. Como se sabe, o setor turístico tem como um de seus maiores desafios a sazonalidade. Mas e no turismo de observação de aves? Este segmento também sofre entre as altas e baixas temporadas? Isso vai depender do público-alvo do lugar e de um termo conhecido como capital de aves. Este termo é como um índice que se refere à abundância de aves que ocorrem no determinado município ou na região. Se a região está na rota de espécies migratórias, naturalmente na fase de migração terá um capital elevado, isso com variações ao longo do ano. Já se o local ou região possui um alto endemismo, o seu capital de aves tende a permanecer elevado ao longo do ano. Isso ameniza a instabilidade de mercado que o turismo sofre ao longo do ano. Pode, inclusive, inverter o que o próprio mercado conhece por alta temporada. Não por acaso, países como Estados Unidos, Canadá e Austrália investiram pesado em infraestrutura e formação de guias especializados. E detalhe, mesmo com 37% menos espécies que o Brasil, os Estados Unidos lideram o setor. Então, o que isso revela sobre o nosso potencial? O Brasil abriga 1.971 espécies de aves, e 293 delas só existem aqui, são as chamadas aves endêmicas. Isso nos coloca como o terceiro país com o maior endemismo do planeta. O Pantanal, a Amazônia e o Cerrado já atrai muitos estrangeiros, mas a Mata Atlântica ainda é pouco divulgada se levarmos em conta sua inigualável riqueza. Com 223 espécies endêmicas, a Mata Atlântica já é o principal destino de aviturismo do Brasil e possui todos os atributos necessários para se tornar uma região com liderança global. Apesar da sua severa fragmentação, é um dos biomas mais importantes para a avifauna brasileira, já que conta com 891 espécies de aves. O bioma abriga cerca de 45% de todas as espécies encontradas no Brasil, o que consolida como um dos locais mais biodiversos do mundo. A maior parte dessa avifauna são espécies florestais, e o bioma é notável pela alta concentração de endemismo, com 76% das aves que são endêmicas do Brasil. E é justamente aí que surge a pergunta: quais regiões da Mata Atlântica podem se tornar referência mundial em aviturismo? O bioma possui uma grande área de ocorrência, passa por 17 estados brasileiros, abrangendo um vasto território da costa do país, desde o Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte. Se nos concentrarmos no sudeste do país, as principais regiões para aviturismo na Mata Atlântica são a Serra do Mar e a Serra Mantiqueira. O estado de Minas Gerais, principal estado que operamos hoje com observação de aves, possui 60% do território de toda a Mantiqueira. É no extremo sul desse estado que existe uma pérola capaz de ser uma líder global no setor do aviturismo na Mata Atlântica. E esta pérola se chama Gonçalves. Mas por quê? Qual o potencial único de Gonçalves para se tornar um polo de aviturismo no Brasil? Com altitudes que variam entre 1.000 a 2.100 metros, Gonçalves reúne brejos, mata nebulares e grandes fragmentos florestais com mata de araucária. Essa diversidade cria condições ideais para a prática do birdwatching em todas as estações do ano. Com essa diversidade de ambientes no município, é possível, num raio de 20 km, observar desde as aves que preferem viver em altitudes mais baixas até aquelas que são restritas às áreas mais elevadas, como o caso do colhereiro, cabeça seca e socozinho, que já foram registrados na baixada do município. Em contraste com a tesoura da mata, caneleirinho de chapéu preto, sanhaço frade e cat do sudeste, que são espécies restritas às regiões mais altas. Para se ter uma ideia, no momento em que gravo este vídeo, estão registradas 303 espécies de aves em Gonçalves na plataforma Wikiaves, e só no espaço Kalevala já monitoramos 177 espécies em menos de um ano. Esse número representa mais da metade da diversidade do município e mostra o quão rico é o território. Ou seja, Gonçalves não parte do zero, já tem um acervo robusto, comparável a destinos consolidados no aviturismo.
Há 3 trunfos estratégicos que destacam Gonçalves. A começar pela localização. Gonçalves está próximo das principais áreas metropolitanas do estado de São Paulo, como o Vale do Paraíba, Campinas e a Grande São Paulo, o que coloca também próxima dos principais aeroportos do país. O seu segundo trunfo está naturalmente no seu público qualificado, já interessado em natureza e bem-estar. E por último, Gonçalves possui identidade cultural, o que torna possível unir observação de aves, gastronomia, arte e hospitalidade mineira. Isso significa atrair turistas de alto valor agregado, que podem passar dias hospedados, retornar em diferentes épocas do ano, ampliando assim o calendário de visitas para além da temporada de inverno e com fortes motivos para que visitem o município na primavera e no verão. O Brasil já possui um histórico e experiência neste segmento do turismo. Há dados que podem nos ensinar muito sobre o prisma da observação de aves, em diferentes biomas e também em diferentes regiões do país. Por exemplo, o Mato Grosso do Sul transformou aves em identidade cultural, o que impulsionou seu motor econômico, provando que o aviturismo pode ser uma fonte de riqueza no estado. Já com a experiência em Fernando de Noronha, podemos estar em alerta para os riscos do turismo sem gestão, popularidade sem regras, ameaça a espécies endêmicas e ecossistemas frágeis, o que prejudica o setor. E o Rio Grande do Sul mostrou que o birdwatching pode diversificar economias tradicionais, atraindo turistas com alto poder de consumo e perfil que valoriza a conservação da natureza. Esses 3 cenários nos trazem um ponto central. A observação de aves pode gerar riqueza, mas só prospera com planejamento e identidade local. No Mato Grosso do Sul, Gonçalves herda a ideia de integrar a economia local à identidade cultural. De Noronha, vem um alerta para os riscos da falta de gestão. Do Rio Grande do Sul, a lição de que o aviturismo pode atrair turistas dispostos a viajar grandes distâncias. E Gonçalves está estrategicamente perto de São Paulo, maior polo emissor de turistas do país. O que aprendemos com Noronha é claro, popularidade sem gestão é ameaça. Por isso, Gonçalves precisa definir desde cedo protocolos de boas práticas para a comunidade local e iniciativa privada. Em especial, o setor empresarial precisa se estruturar para ser referência. O cenário é promissor, mas toda oportunidade exige escolhas. Quais caminhos Gonçalves deve seguir para não só entrar no mapa, mas se firmar como referência nacional e internacional? O aviturismo vai além de uma experiência turística. É uma estratégia de desenvolvimento sustentável. Pode quebrar a sazonalidade, fortalecer a economia local e criar um turismo de permanência mais longa, de maior valor agregado, com foco em conservação da natureza e da cultura local. O aviturismo pode se conectar ao artesanato, às artes, às festas tradicionais, ao turismo religioso e às experiências rurais, como os roteiros com café da manhã na roça, que já encantam moradores e visitantes. Diferente de outros destinos, Gonçalves pode oferecer um aviturismo democrático, não só para especialistas, mas também para famílias, crianças e iniciantes. Aqui, cada saída de campo se transforma numa aula ao ar livre, despertando novos praticantes e criando vínculos emocionais com a natureza. Com nossa agência, elaboramos roteiros planejados e estruturados para todos os perfis. Desde experts que viajam atravessando continentes, todos muito bem equipados, em busca de espécies raras, a iniciantes que nunca seguraram um binóculo antes, incluindo até mesmo famílias com crianças. O caminho para Gonçalves já está aberto. E para abraçar essa oportunidade são necessárias as ações coletivas, gestão responsável e envolvimento da comunidade, junto da iniciativa privada, para que o município possa aproveitar a oportunidade de um segmento que está se desenvolvendo em todo o continente. E se você quer dar o primeiro passo, preparamos um mini guia das aves de Gonçalves. É gratuito, basta acessar o link na descrição e baixar seu exemplar.